Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade ao nosso capítulo de oscilações, onde nós já tratamos do oscilador harmônico simples, né? Onde nós fizemos aí um estudo da sua equação de deslocamento. Depois que nós observamos como é que é o comportamento do oscilador harmônico simples e tiramos algumas das suas características, como a questão da amplitude, energia cinética, energia potencial e entre outras propriedades, nós estendemos esse conceito para a parte de oscilações em duas dimensões, ou seja, nós tratamos o oscilador harmônico simples unidimensional e estendemos para o caso bidimensional. E observamos que a partir dos nossos resultados, das equações que descrevem essas oscilações, a gente pôde aí verificar um conjunto de, de figuras que representam justamente o comportamento desse oscilador no caso bidimensional. Não é isso? Onde depois nós fizemos o diagrama de fase desses osciladores, onde com certos parâmetros, em certas condições, a gente conseguiu mostrar aí que esses osciladores descrevem uma curva de Lee Sanju, que no caso tem características bem pertinentes quanto às frequências nos dois eixos, né? A frequência angular no eixo x, no eixo y, quando essas frequências diferem, a gente forma esse conjunto de figuras nos seus diagramas de fase. E aí, agora a gente vai tratar por um outro parâmetro que são as oscilações amortecidas, não é isso? Então a gente vai agora discutir um pouco sobre o que vem ser essas oscilações amortecidas. Vocês devem ter visto na disciplina de fluidos e ondas, oscilações, então a gente vai basicamente retornar a esse mesmo aspecto de oscilações amortecidas, só que com um caráter um pouco mais aprofundado, tá certo? Então a gente viu que no oscilador harmônico simples ele vai executar um movimento denominado de oscilação livre, ou seja, o que vem ser essa oscilação livre? É um tipo de movimento que nunca vai cessar, porque nesse caso nós não estamos considerando nenhum tipo de força dissipativa no nosso sistema. Então, certamente, nessa oscilação livre, a gente vai ver que nesse movimento perpétuo, o nosso oscilador ele vai sempre se restaurar nas posições de amplitudes máxima e vai perpetuar esse movimento, né? Então, como a gente já viu, esse caso é um caso ideal, mas não é um caso real do nosso mundo físico que a gente encontra, né? Que a gente se encontra. A gente sabe que dentro da natureza há forças dissipativas que fazem com que esses tipos de oscilações vão cessar por um período, nem que esse período seja um período muito longo. Então, essas forças dissipativas que vão atuar nesse oscilador harmônico, eles vão fazer com que esse movimento vá diminuindo, vá amortecê-lo até parar. Por isso que nós estamos aqui tratando de oscilações amortecidas. Agora nós vamos estudar as mesmas oscilações que nós já vimos anteriormente, agora com a cara de um fator de força dissipativa, onde a energia envolvida no nosso sistema ela vai sendo liberada para o meio por um certo período. Então, a cada período de tempo, a gente vê que essa energia vai sendo liberada. Então, para a gente realizar essa análise de oscilações amortecidas, a gente precisa, então, incorporar um termo que representa essa força de amortecimento naquela equação que a gente viu que descreve o deslocamento de uma partícula que está sujeita a um oscilador harmônico simples, né? Então, consequentemente, nós temos que implementar esse termo dissipativo naquela equação diferencial que descreve o movimento harmônico, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, se nós estamos querendo estudar o oscilador amortecido, o primeiro passo é colocar esse parâmetro de amortecimento na equação diferencial que descreve o oscilador harmônico. Então, e como é que nós podemos fazer isso? Então, geralmente, esse termo dissipativo ele vai estar associado à velocidade do sistema, né? Mas também ele pode estar associado a alguma derivada temporal de ordem maior do deslocamento. Então,
Por que que nós então vamos considerar um termo que esteja associado à velocidade do sistema e não apenas ao deslocamento em si? Porque quando a gente pensa na velocidade de movimento da partícula, a gente está falando em taxa de variação do espaço sobre a escala de tempo. Então, a gente sabe que no oscilador harmônico a gente vê que esse comportamento, essa taxa de variação de velocidade, ela é bem comportada. Ela tem um certo período, não é isso? Então, quando a gente mensura essa força dissipativa, esse termo dissipativo do nosso oscilador em relação à velocidade do sistema, a gente vai modificar essa taxa de variação do espaço sobre o tempo à medida que o tempo passa. Então, por isso que o termo é mais conveniente nós utilizarmos e associarmos esse termo de dissipativo com a velocidade ou com qualquer outro tipo de derivada superior com o tempo, né, do deslocamento com o tempo. Então, consequentemente, a força adotada vai ser uma função linear da velocidade, que comumente é definida como sendo proporcional ao vetor velocidade de deslocamento, né? Então, nós temos que a força dissipativa que vai ser inserida no nosso sistema vai ser aqui uma constante, um parâmetro alfa, que eu ainda não defini, que vai ser aí proporcional ao nosso vetor velocidade. Não é isso? Então, essa é a cara da força que nós vamos colocar no nosso sistema para dissipar a energia do mesmo. Então, aquele parâmetro alfa que nós vimos anteriormente, ele é definido como sendo menos b, ou seja, esse menos b, onde b é um outro parâmetro, que nós vamos chamar de parâmetro de qualquer aí dentro do nosso sistema, só que esse meu valor de B, ele tem que ser um valor positivo, para que a nossa força que foi colocado no modelo seja resistiva, ou seja, que dissipe a energia. Caso esse nosso parâmetro B for negativo, a nossa força que nós idealizamos anteriormente, ela vai atuar para aumentar a velocidade do sistema. Então, em vez de diminuirmos o movimento, em vez de dissiparmos a energia do movimento do nosso sistema, a gente vai estar fazendo justamente ao contrário. Nós estamos aumentando a velocidade e incrementando a energia no sistema. Então, como nós não queremos isso, o nosso valor de B tem que ser um valor de B positivo. B tem que ser um valor positivo, né? E para isso, a gente vai iniciar o estudo de oscilador de oscilações amortecidas, como do mesmo modo que nós iniciamos a oscilação harmônica simples, um oscilador harmônico simples, a gente começou com um caso unidimensional. Porque é um caso mais simples, justamente até mesmo para que vocês assimilem as propriedades físicas e matemáticas desse modelo. Então, a gente vai iniciar no caso unidimensional, onde nós vamos considerar aí uma partícula de massa m que vai estar sob a influência de uma força restauradora do movimento e também agora vai estar sob a influência de uma força resistiva, neste caso dissipativa, né? Então, com isso, com essa ideia do nosso modelo de oscilação amortecida, a gente vai primeiramente para chegar na equação diferencial que descreve esse movimento, assim como nós chegamos na equação diferencial que descreve o oscilador harmônico simples, a gente vai recorrer à segunda lei de Newton, onde nós temos que a força resultante, ou a soma das forças que atuam em um corpo, vai ser justamente a massa vezes a aceleração desse corpo. Como nós sabemos que agora está envolvido no processo a força elástica mais a força dissipativa, que foi agora que nós implementamos, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Consequentemente, a gente usa as definições dessas duas forças como sendo menos kx, que vem da força elástica, e menos bv, que vem da minha força dissipativa. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo. Consequentemente, a gente pode botar em notação de derivada, onde nós temos menos kx menos a derivada primeira do deslocamento em relação ao tempo, igual a massa da minha partícula vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo ao quadrado. Consequentemente, nós podemos
organizar esses termos de tal forma que nós podemos organizar onde temos aqui a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo ao quadrado, mais b sobre m, onde a gente pega essa equação, divide todo mundo por m, pela massa da minha partícula. Isso daqui vai ser multiplicado pela derivada de x sobre dt, que vem justamente do termo de velocidade, mais k sobre mx igual a zero. Vejam que aqui a aceleração e a velocidade, posição, vão estar tudo sobre uma mesma direção. Então, a gente pode sair da notação vetorial e ir para a notação escalar mesmo, sem perdas de propriedades físicas. Então, olhando para essa equação, a gente pode organizar da seguinte forma. Podemos reescrever esse termo que envolve a parte dissipativa como sendo justamente 2 vezes b sobre 2m, onde depois a gente pode, então, chegar na equação que descreve um oscilador amortecido, onde temos aqui envolvido a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 2 vezes beta, vezes a primeira derivada da posição em relação ao tempo, mais um ômega zero ao quadrado, que a gente já viu que ômega zero vai ser a nossa frequência angular do oscilador harmônico simples, multiplicado por x igual a zero, onde esse parâmetro beta nada mais é do que b sobre 2m. É o que nós vamos aqui o que nós vamos denominar de parâmetro de amortecimento. E a minha frequência angular continua como sendo k sobre m, tá certo? É a nossa frequência angular já conhecida do oscilador harmônico simples. Então, a gente, pela mesma forma que nós chegamos na equação diferencial que descreve um oscilador harmônico simples, a gente também encontrou agora a equação diferencial de segunda ordem linear homogênea que descreve as oscilações amortecidas. E vai ser justamente a partir dessa equação que nós vamos estudar os casos que nós podemos encontrar, que eu posso até adiantar agora. São 3 casos, os mesmos que vocês estudaram na disciplina de fluidos e ondas, que envolvem justamente os casos de amortecimento, que a gente vai ver com a relação entre o parâmetro de amortecimento e a frequência angular, tá certo? Pois bem, então uma vez encontrado aí a equação diferencial que descreve o nosso movimento harmônico amortecido, a gente vai agora resolver a equação diferencial e encontrar uma solução geral para o sistema, né? Do mesmo modo que nós fizemos no caso do oscilador harmônico simples, a gente vai fazer agora para o oscilador amortecido. A gente vai vamos propor umas soluções e vamos encontrar uma solução geral do deslocamento de uma partícula que está em oscilação amortecida. Mas para isso, a gente vai propor aí, inicialmente uma solução particular do tipo onde eu vou supor que o meu deslocamento vai ser dado por uma exponencial de γt, tá certo? Então, inicialmente, a gente vai utilizar essa solução particular que vem justamente de algumas técnicas de soluções de equações diferenciais de segunda ordem. Geralmente a gente inicia com funções exponenciais e vamos ver qual é a cara dessa solução geral. Utilizando essa solução particular, eu tenho que a primeira derivada da posição em relação ao tempo vai ser igual a γ vezes a exponencial de γt. E se eu derivar novamente, eu vou encontrar que a segunda derivada vai ser γ ao quadrado multiplicado pela minha função exponencial de γt. Então, se nós pegarmos esses dois resultados das derivadas e substituirmos na nossa equação diferencial que descreve o oscilador amortecido, a gente vai encontrar o quê? Substituindo os termos, a gente vai ter γ ao quadrado vezes a exponencial de γt, mais 2 vezes beta vezes γ vezes a exponencial de γt, mais ômega zero ao quadrado vezes a exponencial de γt. Isso tudo igual a zero. Organizando os termos, a gente encontra que γ ao quadrado mais 2 vezes beta γ mais ômega zero ao quadrado multiplicado pela exponencial de ômega-t, isso aqui vai ser igual a zero. Então, nós sabemos que olhando para essa função e para essa outra função, para dar igual a zero, isso ocorre se e somente se a minha função de γ for igual a zero. Porque a gente sabe que o parâmetro máximo ou mínimo que isso aqui pode encontrar é justamente isso aqui, vai tender a um valor igual a 1.
tá certo? Então, neste caso, a gente encontra a equação polinomial de segunda ordem, né, de ordem 2, que vai aí me dar raízes para o nosso sistema. E aí a gente precisa buscar as raízes dessa equação polinomial. Então, é uma equação polinomial simples, onde todo mundo tem o conhecimento de como extrair as soluções para essa equação polinomial de ordem 2. Sabemos que vão ser duas raízes, consequentemente, pode ser raízes reais, iguais e complexas, mas isso tudo vai depender de como que nós vamos abordar as características do oscilador, e isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, extraindo as raízes desse polinômio, a gente vai encontrar que a primeira raiz vai ser menos duas vezes o parâmetro de amortecimento, mais a raiz de 2β ao quadrado, menos 4ômega ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E a outra raiz vai diferir apenas por um fator negativo da raiz aqui de 2β ao quadrado menos 4ômega ao quadrado. Ajeitando esses termos, a gente vai encontrar que γ1 vai ser igual a menos 2β mais duas vezes a raiz de β ao quadrado mais ômega ao quadrado, onde o fator 4 pode sair da raiz. E do mesmo caso, para γ2, isso aqui vai ser igual a menos 2β menos 2 vezes a raiz de β ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a gente encontra essas duas raízes como sendo γ1 igual a menos beta mais raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, onde todos esses fatores 2 podem ser cancelados, e o γ2 como sendo menos beta menos a raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Com isso, a gente tem que as soluções particulares para o nosso sistema vai ser duas, onde vou ter uma solução particular número 1, em função de t, como sendo a exponencial de γ1 de t, e tenho uma segunda solução particular para a minha equação diferencial, como sendo a exponencial de γ2 de t. Então, quando nós temos duas soluções particulares, a gente pode usar o princípio da superposição, onde uma combinação linear dessas duas soluções particulares também vai ser uma solução para a nossa equação diferencial. Então, consequentemente, se eu pego x de t e faço a combinação linear dessas duas soluções, onde A1 e A2 são constantes do nosso sistema, isso aqui a gente substitui pelo que nós calculamos de quem vem ser γ1 e quem vem ser γ2, onde vai ser menos beta raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado e menos beta menos raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tudo multiplicado por t. A gente pode encontrar a solução geral do oscilador amortecido, onde podemos extrair esse fator exponencial para fora, onde eu tenho que o meu deslocamento vai ser dado em função do tempo, como sendo a exponencial de menos beta vezes t, que multiplica A1, que é uma constante, vezes a exponencial da raiz de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado de t, mais A2, que multiplica a exponencial de menos a raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado vezes t. Então, essa aí vai ser a nossa solução geral para o oscilador amortecido, tá certo? Então, olhando para esse resultado, olhando para a nossa solução geral, a gente pode identificar três casos para o estudo do oscilador amortecido. E a gente pode observar justamente esses casos quando nós olharmos para o expoente das nossas funções exponenciais, né? Onde nós temos justamente essa diferença desses parâmetros beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Dependendo como se dá a diferença desses parâmetros, que vai depender da dinâmica do nosso sistema, isso aqui pode assumir um valor complexo ou um valor real, dependendo de como que a gente aborda esses dois parâmetros. Então, por causa disso, a gente pode encontrar aqui três situações para o nosso oscilador amortecido. O primeiro caso é quando eu considero a diferença de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, isso aqui for menor do que zero, onde a gente estima que ômega zero ao quadrado vai ser maior do que beta ao quadrado. Ou seja, a frequência angular de oscilação vai ser maior do que o meu parâmetro de amortecimento.
Quando nós temos essa situação, a gente chama que o movimento vai ser subamortecido e vai gerar solução complexa para o nosso oscilador. Então, as soluções para aquela nossa equação de deslocamento vai ser então complexo, envolvendo aí números complexos. O segundo caso é quando eu tenho que beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, isso tudo vai ser igual a zero. Com isso, eu equiparo a minha frequência angular de oscilação com o meu parâmetro de amortecimento. Esse caso a gente chama de amortecimento crítico, que vai gerar duas soluções reais e iguais, né? É o caso que a gente pode encontrar, o segundo caso. E o terceiro e último caso é quando eu tenho a diferença de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, isso aqui vai ser maior do que zero. Isso nos diz que ômega zero ao quadrado vai ser menor do que o meu parâmetro de amortecimento. Então, esse tipo de situação vai me gerar um oscilador do tipo sobreamortecido ou superamortecido, né? Onde é que é o caso em que a a taxa de deslocamento, a variação da posição inicial do nosso oscilador até a posição de equilíbrio vai demorar um tempo bem longo para acontecer, né? E isso vai nos fornecer, então, soluções apenas reais. E a gente pode observar esses três casos no gráfico que eu vou mostrar no próximo slide, onde esse gráfico vai representar justamente o movimento do oscilador amortecido para cada um desses casos, né? Lógico que considerando certas condições iniciais, né, do nosso deslocamento. Então, basicamente, nós vamos ter esse gráfico que vai representar os três movimentos, né? O primeiro caso, quando eu vou considerar justamente um ômega zero ao quadrado maior do que meu parâmetro de amortecimento, onde nós temos aqui o nosso caso subamortecido, não é isso? Olhando para cá, o primeiro caso, ômega zero ao quadrado maior do que beta ao quadrado. Então, nós temos aqui o caso subamortecido. O segundo caso, a gente vai ter quando beta ao quadrado vai ser igual a ômega zero ao quadrado, que nós temos um amortecimento crítico. Veja que aqui, o primeiro caso, você vai tendo uma oscilação, no entanto, a amplitude vai diminuindo com o tempo. A gente vai ver que isso é uma característica que vai vir justamente devido a esses parâmetros. O segundo caso, quando eu tenho aqui um amortecimento crítico, ele sai de uma posição inicial e vai decaindo em uma escala de tempo um pouco mais rápida, próximo para atingir a posição de equilíbrio do oscilador. E temos o terceiro caso, que é superamortecido ou sobreamortecido, quando a minha frequência angular de oscilação vai ser menor do que o meu parâmetro de amortecimento. Aí vocês podem ver que o nosso oscilador, que partindo de uma posição inicial, ele vai demorar aqui muito tempo para chegar na posição de equilíbrio. Vai ter aqui um comportamento monotônico, né? Vai demorar um pouco mais, dependendo aqui em relação aos outros dois casos de amortecimento. E a gente pode observar pelas figuras do comportamento do deslocamento do oscilador, que a gente vê que apenas o caso subamortecido vai resultar aí em um movimento oscilatório, né? Um movimento aí é o que apresenta uma cara mais próxima de um oscilador, daquele gráfico de oscilação que a gente viu anteriormente, né? Então, dos três casos, o que vai me dar aí um comportamento próximo de uma oscilação vai ser o caso justamente subamortecido, tá certo? Pois bem, então, olhando para esses três casos, a gente falta estudar cada um deles, né? Falta a gente ver como é que é o comportamento, como é os gráficos, como é que se dá a física por trás do movimento subamortecido, como é que se dá a física por trás do movimento de amortecimento crítico e como é que se dá também a física por um superamortecimento envolvendo esses parâmetros. Então, a gente vai ver cada um desses tipos de amortecimento. E o primeiro deles é justamente o movimento subamortecido, onde a gente considera a nossa frequência angular maior do que o nosso parâmetro de amortecimento.
Então, para esse caso subamortecido, a gente vai inicialmente definir um parâmetro que nós vamos chamar de ômega 1 ao quadrado, que vai ser definido como sendo a diferença de ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado, né? Definindo esse nosso parâmetro, essa quantidade ômega 1 ao quadrado dessa forma, a gente garante que ômega 1 ao quadrado tem que ser maior do que zero. Mesmo porque a gente olha para a condição do movimento subamortecido e, consequentemente, quando a gente faz a diferença de ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, essa nossa quantidade que é definida inicialmente era uma quantidade positiva, né? Então, com isso, com essa mudança, a solução geral para o nosso oscilador amortecido ela vai ser complexa, né? Lembrem que eu já falei anteriormente que o primeiro caso vai me gerar uma solução complexa e os outros dois casos uma solução real. Então, dessa forma, pegando aqui a equação que descreve o deslocamento desse oscilador, vai ser dado pela exponencial de menos beta t, né? Que multiplica aqui o parâmetro a1 vezes exponencial da raiz de beta ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, de modo também que eu tenho somado aqui a2 vezes exponencial de menos a raiz de beta ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Se eu pegar esses expoentes aqui interna à minha raiz e multiplicar por menos 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui justamente a relação da definição da quantidade ômega 1 ao quadrado que a gente fez no início do estudo do oscilador subamortecido. Então, multiplicando por menos 1 essa quantidade, a gente transforma justamente a quantidade inicial que a gente definiu e a gente pode então reescrever a nossa equação de deslocamento como sendo a exponencial de menos beta vezes t multiplicado por a1, que multiplica a exponencial agora da raiz de menos ômega 1 ao quadrado vezes t, mais a2, que multiplica a exponencial de menos a raiz de menos ômega 1t. Né? Reescrevendo esses termos, a gente pode encontrar a equação de deslocamento da seguinte forma, dado pela exponencial de menos beta t, que multiplica a 1 vezes a exponencial de ômega 1t, onde nós definimos aqui raiz de menos 1 igual a nossa unidade imaginária complexa, e aqui como sendo menos i ômega 1t. Veja que esses dois termos são nada mais do que a segunda parte ao complexo conjugado da minha função exponencial de i ômega 1t. Pois bem, então, uma vez encontrado esse resultado, ele é muito similar ao que nós encontramos para a nossa equação de deslocamento do oscilador harmônico simples, né? Então, com base nos resultados que nós já abordamos aí para o oscilador harmônico simples, a gente pode observar que a solução geral que nós encontramos para o oscilador amortecido pode então ser reescrita dessa seguinte forma, como sendo um parâmetro A, que vai ser a amplitude, multiplicado pela exponencial de menos beta t, vezes o cosseno de ômega 1t menos delta, né? Onde esse delta é um ângulo de fase, né? O t é o tempo, ômega 1 é a nossa quantidade que nós definimos no início, e aqui eu vou ter amplitude e vou ter uma função exponencial. Então, ou seja, o que vai diferir da solução do oscilador harmônico simples é apenas um fator exponencial. Veja que lá no oscilador harmônico simples, a gente vai encontrar a mesma solução para o deslocamento, só que sem o nosso parâmetro exponencial, que é justamente por causa desse parâmetro exponencial que a gente vai ver que, à medida que o tempo passa, a amplitude vai diminuindo e, consequentemente, ela não descreve uma oscilação harmônica simples como a gente encontrou lá na parte inicial do capítulo, né? Então, é basicamente a mesma equação, a menos de uma função exponencial. Então, vamos agora para os termos que nós definimos para o movimento, né? A gente tem que essa quantidade ômega 1 que nós definimos no começo do estudo do oscilador subamortecido, a gente pode chamar ele de uma certa frequência angular do oscilador amortecido. A gente pode, então, denominar
essa nomenclatura para essa quantidade como sendo a frequência angular do oscilador amortecido. No entanto, a gente deve ressaltar que essa quantidade ômega 1 não pode ser bem definido como uma frequência de oscilação, porque nós temos aí a presença do amortecimento, ou seja, de uma força dissipativa, de um parâmetro dissipativo de energia. Então, isso acarreta que o movimento em si que nós estamos estudando, ele é um movimento não periódico. Ou seja, quando a gente estuda o movimento periódico, que é o movimento harmônico simples, a gente vê que para cada certo período de t em uma posição x, a gente vai ver que a partícula vai encontrar com a mesma velocidade. E isso difere do nosso amortecimento, do nosso oscilador amortecido, porque à medida que o tempo passa, as velocidades em diferentes pontos do deslocamento vão ser diferentes. Então não há um ciclo de harmônico periódico do movimento, tá certo? Mas mesmo assim a gente pode encarar a priori essa quantidade, vamos chamar aí entre aspas, de frequência angular, que não é bem uma frequência angular, mas para alguns curtos períodos, podemos dizer assim, do oscilador, a gente pode encontrar aí, sobre certas condições também, essa igualdade desse parâmetro ômega 1 com a frequência angular do oscilador harmônico simples. A gente vai ver mais um pouquinho na frente. Então, a gente vê então que essa quantidade ômega 1 é definida como 2π dividido pelo período de oscilação, onde esse T1 que nós vamos aqui definir vai ser o tempo entre o cruzamento do eixo x adjacente a zero, que vai ser justamente os períodos que vão coincidir esse nosso eixo com zero. E essa quantidade 2 vezes t1 é o que nós chamamos de período, entre aspas, de oscilação, tá certo? Então, nesse aspecto, o ômega 1 ele vai fazer aí um sentido físico para um curto período de tempo. Então, para um pequeno período de tempo, esse nosso parâmetro ômega 1 ele pode se assemelhar a uma frequência propriamente dita e assim resgatar todo o comportamento físico que nós estudamos anteriormente. Então, esse valor 2 vezes T1 é o que nós chamamos aí de forma análoga aos que nós já estudamos do oscilador harmônico simples de um período de oscilação, tá certo? Aí a gente deve observar que nossa quantidade definida, ômega 1, vai ser sempre menor do que ômega 0, né? Mas aí a gente pode fazer um caso particular em que para um amortecimento pequeno, ou seja, para um oscilador ligeiramente amortecido, a gente pode fazer então essa aproximação, onde nós temos que o parâmetro beta vai ser um parâmetro muito menor do que, que a nossa frequência angular ômega 0, que é K sobre M. Então, quando isso acontece, a gente pode fazer a aproximação dessa minha quantidade ômega 1 da quantidade ômega 0. Então, consequentemente, isso é válido quando eu tenho aí o nosso ômega 0 muito maior do que beta, né? Então, a gente pode tratar para essa condição uma oscilação aí quase que periódica, né? Muito bem. Então, essa minha frequência angular ômega 0 pode ser usado para o nosso sistema, né? Quando nós temos aqui um parâmetro muito pequeno. Mas fazer essa aproximação para o estudo do oscilador harmônico amortecido vai me dar aí uma certa imprecisão nas propriedades físicas do oscilador. Deslocamento, energia total, taxa de energia com tempo, então essas coisas podem ser interferidas. Mas no caso em que o parâmetro de amortecimento for nulo, não tem problema, né? Aí realmente essa minha quantidade que nós definimos inicialmente, o ômega 1, ela vai ser igual a zero. Para esse caso, beta igual a zero, tá certo? Pois bem, aí temos que uma outra característica do oscilador subamortecido é que a amplitude máxima desse oscilador ele vai diminuir com o tempo. Isso vem justamente desse nosso fator exponencial. Isso eu já tinha falado anteriormente, né? Então, com isso, a nossa curva de oscilação ela vai ser dada em termos de um limite, um envoltório, podemos assim dizer, onde vai ser delimitado por sendo mais ou menos A que multiplica a exponencial de menos beta t. Então, a gente vai ter justamente a limitação da nossa curva de deslocamento do oscilador amortecido em termos desse parâmetro de A vezes a exponencial de menos beta t. Então, a gente vai ver que para o oscilador harmônico,
por oscilador subamortecido, a gente vai ter que a amplitude vai diminuir com o tempo. E a gente pode observar isso no próximo gráfico que eu vou apresentar para vocês, onde na figura a gente vai considerar justamente o nosso ângulo de fase delta igual a zero. Aí a gente pode observar, se nós lembrarmos lá da nossa primeira figura, não é isso? Olhando aqui para a nossa primeira figura, que é por caso subamortecido, a gente encontrou esse comportamento que eu mostrei para vocês. E agora a gente pode observar exclusivamente apenas esse tipo de amortecimento, que está aqui dado, né? Onde vai estar limitado justamente pelas nossas funções exponenciais de a, que multiplica a exponencial de beta-t, e menos a exponencial de beta-t. E todo o nosso período, todo o nosso deslocamento vai ser dado justamente no limite dessas envoltórias. Aqui nós podemos observar o caso em que beta vai ser igual a zero e a gente observa que recupera o mesmo padrão de comportamento do nosso deslocamento da partícula para o caso do oscilador harmônico simples. Então aqui nós temos o caso do oscilador harmônico simples e temos aqui o caso dessa linha mais cheia do oscilador amortecido, tá certo? E aí a gente pode então fazer e inferir aí uma relação entre as amplitudes, quando a gente considera aí dois pontos máximos sucessivos, considerando dois pontos máximos sucessivos na nossa oscilação amortecida. Pegando esses dois pontos, a gente pode definir aqui os termos da amplitude máxima desses dois pontos, onde para um certo tempo t, eu tenho a vezes a exponencial de menos beta-t, e após um certo período, que eu vou chamar um período de t1, que vai ser o período de oscilação aí entre dois máximos, podemos assim dizer, isso aqui vai ser igual a vezes a exponencial de menos beta, que multiplica t mais t1, perdão, t mais tal 1. Com isso, a gente vai ter que, em cima, no nosso numerador, continua sendo a vezes a exponencial de menos beta-t, dividido por a vezes a exponencial de menos beta-t vezes a exponencial de menos beta tal 1. Essa quantidade vai embora com essa quantidade e, consequentemente, essa razão vai ser dada em termos da exponencial de beta tal 1. Tá certo? Aqui não é t, viu, pessoal? Aqui é tal 1, que eu, quando fui escrever, acabei escrevendo errado. Então, essa quantidade que nós acabamos de encontrar aqui, a razão entre dois máximos sucessivos, é denominado de decremento do movimento, né? Se nós olharmos apenas deste parâmetro. Então, ou seja, esse é o fator de decremento do movimento, da amplitude com o tempo, com um certo período. Se nós tomarmos aqui o logaritmo desse resultado, o logaritmo natural dessa razão, isso vai me dar apenas o parâmetro beta vezes tal 1. E esse parâmetro beta vezes tal 1, ou seja, o logaritmo dessa razão, é o que nós denominamos de decremento logaritmo do movimento, que consequentemente é o parâmetro que a gente se envolve dentro do movimento harmônico, perdão, do movimento amortecido. E a gente vai encontrar um resultado físico interessante nesse tipo de oscilação subamortecido, é que a energia do oscilador amortecido ele não vai ser constante com o tempo, como a gente havia observado na oscilação harmônica simples. Se vocês lembrarem bem das aulas anteriores, a gente viu que a energia total do oscilador harmônico simples vai ser uma energia constante, não é isso? Pegue o parâmetro da energia cinética com a energia potencial, para todo ciclo, por todo período, ela vai ser constante, que vai depender apenas da amplitude. Só que aqui no caso amortecido, a gente vê que a amplitude vai decrescer com o tempo. Então, neste caso, um resultado físico, uma consequência física do nosso resultado, da nossa equação de deslocamento é justamente que a energia do oscilador não é constante. E isso era de se esperar. Por quê? Porque nós implementamos, nós colocamos no nosso oscilador um fator, um parâmetro de dissipação, um parâmetro de amortecimento que dissipa a energia. Então, isso é uma consequência direta, é um resultado físico direto do que nós fizemos lá atrás, né?
Então, neste caso, a energia ela vai ser continuamente fornecida ao meio de amortecimento e vai ser dissipada em uma forma de radiação, em forma de calor ou qualquer outro tipo de radiação. E eu vou discutir com vocês esses aspectos em um exemplo resolvido que eu vou apresentar posteriormente, onde nós vamos observar as equações de energia e essa taxa de perda de energia para o sistema de amortecimento e verificar alguns gráficos que são interessantes a gente ver, tá certo? Então isso eu vou deixar para abordar em um caso mais específico, uma forma mais detalhada, para que vocês compreendam justamente essas consequências físicas quando a gente implementa o parâmetro de amortecimento no nosso oscilador, tá certo? Pois bem, meus jovens, então essa é a primeira parte da análise do tipo de movimento subamortecido quando a gente encontra que a frequência angular vai ser maior do que o parâmetro de amortecimento. Aí temos o segundo caso, que é justamente o movimento criticamente amortecido. É quando nós temos que a frequência angular vai ser igual ao parâmetro de amortecimento. Então, neste caso, se nós temos aí uma força de amortecimento que vai ser suficientemente grande, obedecendo beta ao quadrado maior do que ômega zero ao quadrado, a gente vê que o sistema vai ser impedido de realizar qualquer tipo de movimento periódico, neste caso, oscilatório. Com isso, se nós pegarmos em algumas condições em que a velocidade inicial seja nula, o deslocamento vai diminuir de forma monotônica do seu valor inicial até a posição de equilíbrio de x aí. Na verdade, se nós pegarmos a velocidade inicial isso, de zero, pegando aí o equivalente da velocidade inicial nula é pegar justamente um ponto do seu deslocamento máximo e a gente vê que isso vai diminuir de forma monotônica do seu valor inicial até a posição de equilíbrio ser atingida, tá certo? Então, neste caso, do amortecimento crítico vai ocorrer quando eu tenho que a minha frequência angular vai ser igual ao parâmetro de amortecimento. Com isso, a gente pode observar que as soluções particulares que nós calculamos anteriormente para o caso subamortecido vão agora produzir duas soluções reais iguais, né? Onde a minha solução x1 vai ser igual à solução x2, que vai ser igual à exponencial de gama vezes t, né? Onde este meu gama vai ser dado apenas pelo parâmetro menos beta, não é isso? Uma vez que a raiz, os termos da raiz vão desaparecer. Com isso, a gente encontra um tipo de solução particular para o nosso sistema, que é a exponencial de menos beta-t. Mas a gente deve observar o seguinte, quando nós envolvemos essa situação onde nós temos ômega zero ao quadrado igual a beta ao quadrado, a gente tem que a função do tipo t vezes exponencial de menos beta-t, ela também vai ser uma solução daquela equação diferencial que descreve o movimento oscilatório amortecido. É isso? Então, essa função também vai ser uma solução particular para o nosso sistema. Tá certo? Então, ela vai também ser uma solução para essa equação. Mas aí vocês perguntam, mas será, professor, que realmente aquela função escrita do tipo t vezes a exponencial de menos beta-t vai ser uma solução para a minha equação diferencial? Vai, de fato ela vai ser. Se nós pegarmos essa minha solução que nós estamos projetando aqui e calcularmos a primeira derivada dela, ela vai ser dada como sendo a exponencial de menos beta-t vezes a exponencial de menos beta-t, aplicando justamente a regra da cadeia. Consequentemente, se nós calcularmos a segunda derivada, isso vai me fornecer menos beta vezes a exponencial de menos beta-t, menos beta que multiplica a exponencial de menos beta-t multiplicado pela exponencial de menos beta-t. Organizando esses termos, a gente vê que a segunda derivada daquela nossa solução particular, ela vai ser escrita dessa forma. Menos 2 vezes beta vezes a exponencial de menos beta-t mais beta ao quadrado vezes t vezes a exponencial de menos beta-t. Se nós pegarmos as duas derivadas e substituirmos na equação diferencial, a gente vai encontrar menos 2 vezes beta vezes a exponencial de menos beta-t mais beta ao quadrado
beta ao quadrado vezes t vezes a exponencial de menos beta-t, mais 2 vezes beta, que multiplica aí a exponencial de menos beta-t menos beta vezes t vezes a exponencial de menos beta-t, somado a ômega zero ao quadrado vezes t vezes a exponencial de menos beta-t. Veja que aqui é o resultado da minha segunda derivada em relação ao tempo, a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Esse aqui é o resultado da primeira derivada e aqui é a substituição direta da nossa solução particular, tá certo? Organizando esses termos, a gente pode escrever dessa forma, onde aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, que vai produzir esses dois outros termos, onde podemos organizar da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a menos beta ao quadrado vezes t, vezes a exponencial de menos beta-t, mais ômega zero ao quadrado vezes t, vezes a exponencial de menos beta-t. Onde esse resultado vai ser possível, porque se nós olharmos aqui por esses termos da nossa equação, a gente vê que esse termo daqui ele vai cancelar justamente com esse termo daqui. E a gente pode somar esses dois outros termos, que vai nos dar justamente essa parte da solução, né? E, consequentemente, a gente pode botar o parâmetro ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado, que multiplica t vezes a exponencial de menos beta-t, e isso aqui vai ser igual a zero, não é isso? Uma vez que nós colocamos como a condição do amortecimento crítico como sendo ômega zero ao quadrado igual a beta ao quadrado. Então, aqui é uma implicação se somente se. Se considerando isso aqui igual, vai dar zero, e se isso aqui tudo tem que ser igual a zero, quando esses dois parâmetros são iguais, né? Isso para t diferente de zero, porque aí no caso a gente poderia considerar t igual a zero, então tudo isso também seria igual a zero. Então a gente pode fazer essa equiparação se somente se para os nossos parâmetros, tá certo? Então, com isso, a nossa solução geral para o amortecimento crítico ele vai ser dada da seguinte forma. Eu tenho um x de t igual a, que multiplica a exponencial de menos beta-t, mais um b vezes t, que multiplica a função exponencial de menos beta-t, né? Onde a e b são constantes. Então, consequentemente, eu tenho aqui a cara da solução para o nosso deslocamento de uma partícula que está em uma oscilação crítica, né? Um amortecimento crítico, tá certo? Então, é basicamente essa nossa cara da solução do deslocamento. Então, quando a gente olha para esse tipo de amortecimento, a gente vê que para um conjunto de condições iniciais, que a gente vai depender muito das condições iniciais impostas para o fenômeno acontecer, um tipo de oscilador criticamente amortecido, ele se aproximará do equilíbrio a uma taxa mais rápida do que o amortecimento sobreamortecido ou do movimento subamortecido. E isso pode ser visto se nós voltarmos para o nosso gráfico. Veja que esse gráfico aqui é o gráfico do tipo de amortecimento subamortecido. Já este gráfico é justamente o gráfico do amortecimento crítico, né? E esse outro gráfico é o gráfico do tipo de amortecimento super amortecido. Então veja que todos estão tomando da mesma posição inicial e entre esses três gráficos, o que vai chegar mais rápido, o tipo de movimento que vai chegar mais rápido ao equilíbrio é quando nós temos um tipo de amortecimento crítico, né? Então veja que ele se aproxima mais rápido da posição de equilíbrio x igual a zero do que os dois outros tipos de amortecimento, né? E isso é uma característica interessante, né? Então, a gente pode observar que ele vai se aproximar mais rápido do equilíbrio. E com isso, a gente pode fazer algumas aplicações. Se nós sabemos que o comportamento de um oscilador criticamente amortecido é dessa forma, que ele chega mais rápido à posição de equilíbrio, a gente pode implementar esse tipo de fenômeno em galvanômetros, né? Onde você faz medições e aí você recupera rapidamente os processos de medição através de uma oscilação, que nós podemos ver que vai estar diretamente ligado a um circuito de resistores, capacitores interno. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais na frente, essas aplicações de oscilações amortecidas em circuitos elétricos.
E também para fechamentos de portas pneumáticas. Imagine só, é, se nós observarmos no gráfico, se nós utilizarmos um tipo de fechamento que é regido por um amortecimento subamortecido, você vê que ele chega rapidamente ao equilíbrio e oscila ali por um tempo. Então ele chega mais forte, né, à posição de equilíbrio. E se nós utilizarmos um tipo de amortecimento superamortecido, a gente vê que vai demorar muito para a porta fechar e chegar na posição de equilíbrio. Então, o mais adequado é utilizar um tipo de amortecimento crítico que a gente vê que chega mais rápido ao equilíbrio proposto, né? Então, aqui algumas aplicações para esse tipo de oscilação, tá ok? E aí vamos para o nosso último caso, que é o caso do movimento sobreamortecido ou superamortecido, quando o nosso parâmetro de ômega zero ao quadrado vai ser menor do que beta ao quadrado, né? Com isso, a gente vê que se nós considerarmos esse parâmetro de amortecimento beta maior do que a nossa frequência angular, a gente então tem o movimento sobreamortecido evidenciado. Então, neste caso, temos que a solução geral para a equação de movimento ele vai ser dada sobre a seguinte forma. A gente pega aqui a equação que nós já conhecemos do movimento oscilatório amortecido, né? Não podemos, vamos dizer assim, no movimento oscilatório amortecido, mas uma oscilação amortecida, a gente já encontrou esse resultado. Consequentemente, se nós pegarmos e fizermos x de t igual a exponencial de menos beta-t, que multiplica a1 vezes a exponencial de ômega 2t mais a2 vezes a exponencial de menos ômega 2t, onde nós estamos definindo o nosso parâmetro ômega 2 como sendo justamente beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tirado a raiz, a gente vê que essa aqui vai ser a equação que descreve o deslocamento de um oscilador superamortecido, né? E a gente deve observar que essa quantidade ômega 2 ela também não vai representar uma dada frequência angular, assim como nós apresentamos o ômega 1 no movimento subamortecido, né? Porque, novamente, o movimento não é um movimento periódico. E a gente pode observar pelo gráfico de deslocamento que o deslocamento em si vai se aproximar de forma assintótica da posição de equilíbrio para x igual a zero, né? Basta a gente novamente observar no gráfico que vai ser justamente esse o comportamento do movimento amortecido, superamortecido. Então, você vê que vai demorar um pouquinho mais para chegar na posição de equilíbrio, né? Então, consequentemente, é uma característica desse movimento, e em outras palavras, o sobreamortecimento vai resultar aí em uma diminuição da amplitude até chegar a um ponto C igual a zero, né? Que esse tipo de característica pode representar alguns comportamentos estranhos quando a gente olha o diagrama de fase para esse tipo de oscilação, né? Desse tipo de oscilação amortecida. Eu trago aqui para vocês um diagrama de fase, onde cada ponto aqui que vocês podem observar é uma condição inicial, e aqui nós temos aqui duas retas que vão me dar as características de x ponto, como sendo menos beta mais ômega 2x, que multiplica por x, e aqui x ponto como sendo menos beta menos ômega 2x. São características que vão ser derivadas justamente do oscilador superamortecido. Então, esse diagrama de fases, olhando aqui para a velocidade e posição, vai nos dar aí um conjunto de propriedades físicas completamente diferente. E tudo isso vai diferir dependendo da nossa posição inicial, das nossas condições iniciais que a gente coloca para o nosso oscilador. Então, do primeiro ponto que nós devemos chamar a atenção é que para todos os caminhos de fases que a gente viu anteriormente, com as dadas condições iniciais, os caminhos assintóticos em tempos maiores vão se encontrar ao longo das curvas tracejadas. Ou seja, se nós olharmos para cá, esses comportamentos que vão ocorrer no diagrama de fase do nosso oscilador superamortecido vão chegar na posição de equilíbrio em um tempo maior,
do que os outros que nós estamos vendo aqui. Então veja que todos os demais que não estão sobre essas curvas pontilhadas, eles vão chegar mais rapidamente à posição de equilíbrio. E aquelas curvas no diagrama de fase que estão sobre essas curvas pontilhadas, elas vão demorar um tempo maior para chegar à posição de equilíbrio, tá certo? Também nós temos que, dependendo dos valores iniciais da posição e da velocidade que nós colocamos no sistema, vai ocorrer uma mudança de sinal da posição e da velocidade. Então, basta nós olharmos aí o caminho 3, né? Se nós olharmos aqui o caminho 3, veja só, aqui nós temos a condição inicial, onde nós temos aqui a posição positiva e a velocidade negativa. Para um dado período de tempo t, ele inverte a posição para valores negativos com velocidade negativa. Após um certo período, ele vai invertir as velocidades, vai sair de negativa para positiva. Então, é uma característica peculiar do sistema, dependendo das condições iniciais que a gente coloca para ele, né? É uma característica interessante para esse tipo de movimento. E também a gente pode extrair alguns outros comportamentos interessantes da posição e da velocidade em função do tempo para os três caminhos que nós observamos anteriormente, né? Olhando justamente para esses três caminhos, o caminho 1, o caminho 2, que está sobre essa curva pontilhada, e esse caminho 3 que nós falamos aqui anteriormente, né? Olhando para essas três curvas, né, para posição e velocidade em função do tempo, a gente pode encontrar algumas peculiaridades. Então, para esses três casos, considerando aqui a posição inicial maior do que zero, ou seja, para os três casos, vamos considerar a posição maior do que zero, e dependendo do valor inicial da minha velocidade, a gente vai ter o primeiro caso, em que se nós tomarmos a velocidade positiva, de modo que a nossa posição vai alcançar aí um valor máximo em algum certo período de tempo positivo, isso tudo vai inferir que a velocidade do nosso sistema vai diminuir e tornar negativa, e em seguida aproximar de zero. Ou seja, em outras palavras, eu vou ter que a posição, ele vai atingir o máximo e depois vai decair com o tempo. E a minha velocidade começa na velocidade positiva, depois decai para negativa e depois atinge aí um valor próximo de zero, tá certo? O segundo caso é quando eu tenho aqui minha velocidade inicial negativa, onde nós temos que a posição e velocidade vão se aproximar de forma monotônica do zero, né? Ou seja, pegando para esse segundo caso, o caminho 2, por exemplo, você vê que o decréscimo da posição vai ser uma função monotônica, onde vai chegar a zero, e na velocidade também, começando numa velocidade negativa e chegando aqui próximo de zero. E o terceiro e último caso é quando nós consideramos a velocidade nula, porém, pontos abaixo dessa minha curva que nós vimos anteriormente, onde nós temos que a posição vai se tornar negativa antes de se aproximar a zero, e a nossa velocidade vai se tornar positiva antes de se tornar zero. Neste caso, o movimento ele pode ser considerado aí minimamente oscilatório para essa circunstância. Então, ou seja, em outras palavras, eu vou ter a minha posição inicial positiva, depois decai para negativo, e depois, por um certo tempo, ele vai tendendo a zero, indo para a posição de equilíbrio, e a velocidade começa de zero, vai para a parte positiva e depois decai para um certo tempo t, tá certo? Então, isso tudo, os três casos, está intrinsecamente relacionado a esses três caminhos de fase, tá certo? Então, os três caminhos de fase foram representados em termos de posição e velocidade, para cada um deles, dependendo das condições iniciais que a gente coloca para o sistema. Tá certo? Isso é uma consequência interessante para um oscilador amortecido. Tá certo? Uma outra característica que a gente pode também observar é que os pontos iniciais entre as curvas que são tracejadas, eles parecem ter caminhos de fases que diminuem de forma monotônica até zero. Isso que difere dos outros que não estão entre essas duas linhas. E de fato nós podemos observar. Se nós olharmos aqui para o comportamento
do diagrama de fase para essa condição dada que está entre essas duas linhas, veja que isso vai decrescer de forma monotônica. De modo análogo, que nós pegarmos também essas duas linhas, a gente pode ver esse outro diagrama de fase que vai decrescer de forma que vai ter esse comportamento também de forma monotônica. E isso difere para qualquer outro conjunto de pontos que não estão entre essas duas curvas. Então essa também é uma característica bastante interessante desse movimento. E também temos que os caminhos de fase do amortecimento crítico, que aquele segundo caso que nós observamos, vão ser similares às curvas de sobreamortecimento, em vez dos caminhos que podem ser dados num tipo de amortecimento subamortecido, né? Que também nós vamos trabalhar em forma de exemplo. A gente vai pegar um exemplo e vamos trabalhar esse tipo de caminho espiral do diagrama de fase para o amortecimento aí subamortecido, tá certo? A gente vai ver isso aqui também de uma forma de exemplo, que tem um certo tratamento analítico e computacional, para que vocês tenham um entendimento melhor, tá certo? Pois bem, pessoal, pois aqui a gente fica nessa parte desses três tipos de oscilações, né? Que envolve o oscilador amortecido, mas a gente vê que os três diferem apenas pelos parâmetros de amortecimento e da frequência angular. E na próxima aula a gente vai dar continuidade justamente ao caráter que nós vamos encontrar no curso e a gente vai depois concluir com alguns outros tipos de entendimento, tá certo? Então a gente continua na próxima aula esse capítulo de oscilação. Vou deixar para vocês também uma lista de exercício e também vou fazer alguns exercícios comentados, entre eles os dois que eu comentei nessa aula e outros mais dois para que vocês possam ter um entendimento melhor do tópico abordado nessa aula, tá bom? Então, pessoal, até a próxima.